Então, eu queria aproveitar esse momento também para agradecer e reconhecer os nossos ancestrais que habitam essa terra, que nos acolhe aqui em Perth, né, na cidade de Perth, no estado de Western Australia. Agradecer também aos nossos ancestrais aí das terras brasileiras, por toda a sabedoria, por todo o carinho, por tudo que eles nos ensinam até hoje, como tratar da terra, como tratar os nossos relacionamentos. Eu peço desculpas para o pessoal de casa que normalmente acompanha a leitura ou algumas das reflexões por visuais, né, por PowerPoint. Eu acabei não preparando o PowerPoint hoje por alguns problemas técnicos, mas tem aqui algumas anotações, então espero que a gente consiga aproveitar dessa passagem tão bonita do Evangelho. Então, hoje, as reflexões que eu vou estar fazendo e o que a gente vai estar conversando hoje vem diretamente do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar especificamente do capítulo 2. E eu confesso que quando eu peguei o calendário das palestras, eu fiquei extremamente feliz em poder falar desse capítulo. Esse é um dos meus capítulos favoritos do Evangelho e eu fiquei contente pela oportunidade de estudar um pouco mais sobre esse capítulo, em talvez buscar outras formas de entender as mesmas lições e talvez perceber como que a minha visão, como o meu ponto de vista do mesmo assunto pode ter mudado. Então, foi uma oportunidade riquíssima e eu queria agradecer aí o pessoal que organizou o calendário pelo acaso que justamente deu para eu estudar esse capítulo de novo. E eu queria falar por que eu gosto um pouco desse capítulo, porque eu acho que quando a gente entende um pouco a importância desse entendimento, dá para casar um pouco mais com os ensinamentos que a gente vai ter hoje à noite. Eu gosto desse capítulo porque ele vem logo em seguida do capítulo 1, né, que é o meu reino não é deste mundo. Aliás, que eu não vim destruir a lei. Então, o capítulo 1, ele é um capítulo tão rico, porque ele leva em consideração, depois da introdução, né, que já faz uma abertura mais detalhada sobre o trabalho de Kardec, em trazer o Evangelho, fala um pouco dos 2 livros que antecedem o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Não Vim Destruir a Lei, ele leva em consideração todo o ganho moral e intelectual dos povos que receberam Jesus. Então, ele começa a elaborar um pouco sobre a questão dos povos daquela região onde Jesus nasceu. Ele trata especificamente dos judeus e de toda a organização social desse povo. E ele deixa de forma muito clara, quando ele começa a falar no início do capítulo 1 sobre os 10 mandamentos, sobre Moisés, que tudo isso foi a base para o trabalho que culminou na vinda de Jesus. E além disso, nesse capítulo, nós temos uma ideia inicial do trabalho do Cristo, da extensão do trabalho do Cristo. Esse capítulo Não Vim Destruir a Lei, ele vem dizer que Cristo, ele é um testemunho e não a verdade. E através dele nós entendemos que Jesus veio à Terra para cumprir a lei. Qual lei seria essa? Se formos resumir, seria a lei de amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, entendendo que Jesus veio cumprir essa lei e que ele veio justamente entre os judeus que já tinham uma organização muito bem estruturada para aquele povo há mais de 2000 anos atrás, e tinha também ali um conhecimento importante, uma crença importante, que era a crença do Deus único. Então, toda essa base permite a vinda de Jesus. Outra parte importante desse capítulo primeiro, né, que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei, é o capítulo que começa a falar um pouco sobre essa semente que o Espiritismo planta.
é um dos capítulos que vem dizer sobre as várias formas em que a lei de Deus pode ser cumprida. E eu acho importante dizer isso, porque o Espiritismo é uma das formas, é uma das ferramentas que a lei de Deus pode ser cumprida. Então, a partir desse entendimento, eu venho a refletir um pouco sobre como entender o capítulo 2 é tão importante como entender o capítulo 1, porque ele segue uma sequência lógica. E no capítulo 1 ele começa a falar um pouco também sobre a ciência, que é tão importante nesse conhecimento espírita. Agora, o que eu realmente gosto do capítulo 2, que é o que nós vamos estudar hoje, é o fato dele nos consolar. Eu me sinto extremamente consolada quando eu entendo o que Jesus tentou explicar para nós quando ele disse que o meu reino não é deste mundo. Quando eu penso na doutrina espírita e no ensinamento de Jesus como abrindo portas, como consolando corações, como afagando as nossas dores, esse capítulo é aquele que eu consigo talvez enxergar um pouco sobre esse horizonte maravilhoso que Jesus começa a nos revelar. E esse capítulo 2, ele começa justamente entre uma conversa que Pôncio Pilatos teve com Jesus. Kardec pega apenas um trechinho do capítulo do Evangelho de João, que fala sobre esse diálogo com Pilatos. Mas é importante ainda entender o porquê desse trechinho. E ele diz assim: então Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Perguntou a Jesus, né? E Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Eu acho interessante entender um pouco desse contexto dessa conversa. Então, essa conversa entre Jesus e Pilatos, de acordo com os historiadores e com as referências bíblicas, ela aconteceu justo no momento em que Jesus foi levado a Pilatos para que os judeus talvez colocassem um fim para aquele momento de pregações que Jesus fazia. Então, pelo meu entendimento dessa passagem, foi justo naquele momento em que os judeus falaram: você, Pilatos, né, que era o 5º governador de Roma, daquela região, você precisa resolver esse problema aqui, né? Nós trouxemos ele a ti, nós os trouxemos a ti, porque você, enquanto governador, detém o poder de fazer com ele o que bem entende. Então, essa conversa entre Jesus e Pilatos aconteceu num momento extremamente importante, um momento em que começa talvez o fim, talvez, dessa passagem de Jesus na Terra. Então, nesse momento, Pilatos faz algumas perguntas que demonstram talvez uma visão bastante imediata do que é ser um rei, o que é um reino. Ele talvez tenha uma visão tanto quanto materialista, porque ali ele é governador, ele realmente está numa posição de destaque e autoridade. E Jesus causou uma certa euforia entre as pessoas. Jesus trouxe consolo, trouxe amor. E ali, naquele momento, era quase como que uma afronta. Os judeus entregando a Pilatos um prisioneiro, dizendo: você tem que resolver isso aqui. Então, Jesus veio questionar, Jesus veio desafiar alguns pensamentos daquela época. Então, com esse entendimento, ele fala a Pilatos: mas meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. E para mim, uma das formas mais importantes de entender essa questão do meu reino não ser, o reino de Deus não ser deste mundo, é porque quantas vezes nós talvez temos sede de justiça, quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós pedimos perdão,
quantas vezes nós somos incompreendidos, quantas vezes nós buscamos a misericórdia, mas ainda não conseguimos alcançar a Deus. Quantas vezes nós precisamos defender a paz, mas ainda não temos esses subsídios. Então, o fato de Jesus ter, talvez, aberto uma brecha para falar da vida futura, que é justamente esse entendimento que eu faço, que nós fazemos talvez à noite de hoje, ao entender que o meu reino não é deste mundo, é o início da vida futura. Isso para mim é importante falarmos sobre essa parte, porque é a partir desse momento que vamos ter um entendimento mais ampliado de que tudo aquilo que nós passamos agora é passageiro, e que talvez essas dificuldades que nós carregamos agora, elas vão também se dissipar. Então, por isso que esse capítulo para mim é tão importante, porque ele realmente começa a falar um pouco sobre dessa imensidão da criação de Deus, dessa imensidão das vidas que nós ainda poderemos alcançar. Então, eu gostaria de aproveitar, antes de falar um pouco sobre o ponto de vista, que é o tema dessa noite, o pessoal que está aqui com a gente, eu deixei um papelzinho e uma caneta. Para aqueles que estão em casa, se não tiver um papel e uma caneta à mão, não tem problema, talvez só feche o olho, mentalize, ou pode anotar como conseguir. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que vocês talvez anotassem o que vocês esperam da vida futura. Então, algo rápido, vamos parar aí talvez uns 2 minutinhos, só para cada um ter uma chance de pensar e anotar o que espera da vida futura. Eu queria perguntar se alguém gostaria de compartilhar aí por alguns minutos o que anotou. Não precisa ser nada muito comprido, nada muito elaborado, mas só uma ideia do que talvez se faça da vida futura. O pessoal de casa, se quiser tirar do mute aí e falar rapidinho, pode compartilhar também no chat, se preferir. Então, só algumas ideias que passam na cabeça quando você pensa da vida futura. André, eu gostaria de ser uma pessoa melhor do que a que eu sou hoje. Maravilha, Helder. Obrigada. Em termos de ajudar o próximo, de fazer algo, sabe, pelas pessoas. Então. O meu está muito em linha com o que o Helder disse, que eu falei que era contribuir mais com o próximo através da caridade. Maravilha. Eu coloquei que eu pudesse ter um melhor conhecimento sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, não só entendimento, mas colocá-los na prática também. Ok. Mais uma pessoa? De casa ou daqui? Eu posso falar. Eu coloquei que eu gostaria que cada um saiba lidar com suas próprias vicissitudes, felizes e com Deus no coração. Continuidade da evolução espiritual, com preparação para novos desafios, né? Ter esse período de imersão com nossos mentores, anjos da guarda. E normalmente é um processo que eu entendo não ser muito curto, né? A gente tem que passar por uma boa preparação antes de se engajar em novos desafios. Exatamente. Obrigada por todo mundo que pôde compartilhar. E eu quis começar com essa pergunta, porque hoje, apesar de eu ter falado um pouco no começo sobre o capítulo 1 e por que eu acho esse capítulo tão importante, hoje nós vamos falar especificamente sobre o item 2 do capítulo, que se chama o ponto de vista. E ele começa a falar do ponto de vista da ideia clara e precisa que se faz da vida futura. E eu fiquei pensando sobre isso, mas o que é essa vida futura? E o que esperar dessa vida futura? E ele diz assim, a ideia que nós fazemos dessa vida futura, do que foi compartilhado, daquilo que almejamos, é o que nos dá uma fé inabalável. É essa fé inabalável que nos move, essa fé inabalável que tem como consequência essa imensa moralização dos homens, que muda completamente o nosso ponto de vista.
Em outras palavras, o que ele está dizendo? Aquilo que você almeja para a vida futura, aquilo que você pretende conquistar da vida futura, ela vai de fato te impulsionar, te dar fé, te dar subsídios para conseguir alcançar aquilo que você almeja. Então é importante termos esse entendimento, porque cada um de nós vai ter o seu ponto de vista. Então, como diria o nosso querido amigo Maher, é o sagrado direito. Então, existem hoje mais ou menos 7,8 bilhões de pessoas no planeta. São 7,8 bilhões de pontos de vistas diferentes. Enquanto alguns hoje que compartilharam aquilo que para ele é a vida futura, para outros pode ser algo completamente diferente. E conviver com essas diferenças, entender o ponto de vista de cada um, é o que talvez vai também nos impulsionar a fazer a nossa reforma íntima. Então, quando eu parei para pensar desse sagrado direito que o Maher tanto fala, de que cada um é o que é, o meu ponto de vista é tão importante quanto do Ricardo, quanto da Suzana, quanto do Vitor, e esses pontos de vista juntos são o coletivo, que hoje fazem do planeta que nós encarnamos as características que ele tem. Eu fiquei pensando também sobre esse ponto de vista, porque aqui no capítulo ele começa a expandir um pouco sobre 2 pontos de vista. Então, a doutrina espírita, sendo uma das formas que talvez hoje nós aqui abraçamos para alcançarmos esse ponto de vista, essa ideia da vida futura, ela especificamente fala de 2. Um deles é o ponto de vista da vida terrestre, entendendo que existe uma vida futura. Então, mais ou menos dizendo que se nós aqui estamos encarnados hoje, entendemos que essa é uma das vidas. Quando entendemos que existe uma vida futura, entendemos algumas características importantes. Entre elas, que a vida corporal é uma passagem, que estamos aqui por apenas alguns anos. Quando pensarmos que 80 anos, 90 anos são apenas um sopro na eternidade, uma gota do oceano, tudo pode ser relevado. Tudo serve, tudo é aprendizado, mas tudo também pode ser relevado. É importante dizer também que quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, de forma alguma ele desvalidou a importância do que nós vivemos agora e a importância do planeta Terra na nossa evolução, no nosso momento. Mas ele quis dizer que há muito mais do que isso. Então, o que nós passamos agora, eventualmente vai chegar ao fim, porque uma outra porta vai se abrir. E eu fiquei pensando sobre uma passagem interessante que uma colega minha disse há muitos anos atrás, na mocidade, e ela falava assim, a vida é uma verdadeira viagem, nós estamos todos num trem. Pode ser que o nosso assento não esteja lado a lado, mas com certeza o vagão é o mesmo. Então, quando ela falou o vagão é o mesmo, hoje as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que estão nesse momento da nossa passagem pelo planeta Terra. Alguns vão ficar por muito tempo, outros nem tanto, mas tudo irá passar. Quando a gente tem esse ponto de vista mais ampliado também, da vida terrestre como sendo uma passagem, nós conseguimos colocar talvez em perspectiva um pouco das nossas vicissitudes, das tribulações que vivemos todos os dias. Nós passamos a perceber que nem tudo é para sempre. E no próprio capítulo, ele coloca assim, deixa eu localizar aqui. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença. Ou seja, nós entendemos que tudo passa. Não são mais incidentes que recebemos com paciência, porque sabemos que são apenas de curta duração. Então, eu lembro também, quando estava lendo a biografia do Chico, o Marcel Sotomayor, que foi quem escreveu essa biografia, tem uma passagem específica que ele fala que Chico estava passando por muitas dificuldades, não só financeiras, mas também de conciliar
todos os trabalhos espíritas com a demanda do seu trabalho durante o dia. E ele chega num ponto que nem Emmanuel está conseguindo consolar Chico. E Chico fala assim para Emmanuel, olha, Chico, olha, Emmanuel, eu não quero mais saber, eu quero uma mensagem de Maria. Eu quero que Maria mande uma mensagem especificamente para dizer como que eu vou lidar com todas essas dores, com essas dificuldades que eu estou passando. E Emmanuel disse, ok, tudo bem, vou ver o que eu posso fazer por você. Mais ou menos assim no livro. E depois de um tempo, Emmanuel volta e fala, Chico, tenho aqui fresquinha para você uma resposta de Maria. E Chico ficou todo cheio de emoção, de alegria, né, que recebeu a mensagem de Maria. E Emmanuel disse isso para ele, você quer saber que é a mensagem? Claro, Emmanuel, fala aí qual que é a mensagem. E Emmanuel fala assim para ela, Maria disse que isso também vai passar. Então, até Chico, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, percebeu que aquilo tudo era extremamente temporário, passageiro. Então, dessa forma, nós conseguimos talvez encarar as nossas dificuldades com um pouco mais de indiferença, com um pouco mais de relativismo com relação a todo o tempo que nós ainda temos para viver. Outra coisa importante dessas características do ponto de vista terrestre com relação à vida futura é que a morte nada tem de apavorante. Então, quando entendemos que esse corpo que nos foi emprestado um dia vai terminar a sua passagem na Terra e vai se decompor, mas que a alma sobrevive e continuará no caminho da evolução, a morte se torna apenas uma passagem. Não há por que dar a ela mais importância do que nada mais ser do que uma passagem. E para finalizar essas características, entendemos então que Jesus é o governador do planeta, que veio talvez testemunhar a verdade, que veio nos auxiliar nessa direção, nesse ponto de vista. Mas também tem outros irmãos que nem sempre vão pensar dessa forma. Tem aqueles que vão encarnar nesse mundo achando que nesse mundo tudo acaba, tudo termina. Esses irmãos têm um pouco mais de dificuldade em enxergar um pouco do futuro. E é o que ele mais ou menos coloca nessa segunda parte do ponto de vista. Esses irmãos fazem do futuro uma ideia incerta. E eu fiquei pensando comigo, como deve ser difícil esse pensamento de não ter um amanhã? O que isso talvez deve gerar nesses irmãos? Claro que para muitos isso é um incentivo, porque eles enxergam o hoje, vou fazer o hoje e dar o máximo que eu tenho hoje, sem ficar pensando muito no amanhã. Outra coisa que ele coloca é que as pessoas que têm a vida terrestre apenas pelo ponto de vista da vida terrena, eles dão tudo ao presente. E eu fiquei pensando aqui, mas isso necessariamente é ruim? Não sei. O ponto de vista que ele coloca aqui é talvez um pouco negativo. Ele fala assim, esses irmãos dão tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é mais ou menos como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. E para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia. Então, talvez para esses irmãos que não conseguem ter um pensamento de que existe algo além da vida terrena, isso pode gerar, sim, uma certa dor, isso pode gerar uma certa incerteza. E para nós que talvez acreditamos ou que temos uma ideia de que há algo além, isso pode consolar os nossos corações. Eu fico pensando também sobre esses irmãos, como todos nós, que perdemos pessoas queridas. A ideia de que poderemos abraçá-los um dia, de que mais uma vez poderemos estar juntos, isso pode também nos trazer conforto. Ele faz também uma comparação interessante, que quando nós enxergamos a vida terrena apenas pelo ponto de vista terreno, tudo toma uma proporção um pouco maior. E ele diz assim,
ocorre mais ou menos como aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para uma montanha e enxergue a cidade de cima. O homem e as coisas vão lhe parecer bem pequenos. Então, é mais ou menos essa comparação que ele faz. Ele coloca aqui de uma forma muito bonita que esse entendimento da vida futura, ele pode ser comparado com a humanidade inteira, com as estrelas do firmamento, que se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens que dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve a tão pouco, e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. E aí alguém deve pensar assim, poxa, Andréa, mas então isso quer dizer que eu tenho que me contentar com o que eu tenho agora, que eu não posso almejar em ter um trabalho melhor, em ter uma carreira melhor, eu não posso almejar em progredir? Não, muito pelo contrário. E ele explica aqui muito bem que é natural do homem e respeita a lei do progresso e a lei da conservação, que nós busquemos melhorar. É justamente para isso que aqui estamos. Agora, o que ele deixa bem claro é como devemos executar, como vamos nos relacionar com essas leis, com a lei do progresso e a lei da conservação. E ele coloca bem assim, Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Para finalizar, eu gostaria de ler um finalzinho aqui, um trechinho desse capítulo que fala sobre o ponto de vista, que explica justamente o pensamento espírita de uma forma mais expandida. E ele diz assim, o espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e talvez mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres humanos de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, é mais ou menos esse o ponto de vista que nós espíritas talvez devemos almejar em ter. A ideia de que tudo que nós passamos é passageiro, porque o reino não é apenas esse, é o reino que está no nosso coração e é o reino que nós ainda vamos adentrar depois dessa existência. Então, eu gostaria de deixar para vocês talvez uma reflexão e uma lição para lembrarem do que disseram agora ou que pensaram com relação à ideia que cada um faz da vida futura. E talvez na página seguinte começar a implementar e pensar como que eu vou fazer então para alcançar isso, né? Já que eu tenho entendimento e quero alcançar a vida futura. Então era isso que eu gostaria de falar por hoje, essas reflexões que eu gostaria de trazer e fazer a prece então. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a Deus, nosso querido Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os amigos espirituais que nos acompanham, aos nossos mentores, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, agradecendo também aos nossos queridos amigos do Brasil pelo carinho, por sempre nos acompanharem. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor deposita em nossas vidas, pelo nosso lar, pela nossa saúde. Obrigada pelos nossos familiares e pelos nossos amigos. Na noite de hoje, pedimos também, Pai, em oração, por todos os irmãos que estão enfrentando alguma necessidade. Nós oramos, Pai,
por aqueles que foram lembrados na nossa caixinha de orações. Talvez não escrevemos manualmente o nome dessas pessoas, mas trazemos elas aos nossos corações. Que cada um desses irmãos possa receber também as suas bênçãos e a luz que derrama sobre nós nesse momento. Que o Senhor nos acompanhe nessa semana que está apenas iniciando e que nos fortifique nos propósitos mais sinceros de fazermos o bem. Obrigada mais uma vez por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.